Porque a gente, naturalmente, muitas vezes, acha que sabe. A gente é arrogante, muitas vezes. Você, não, eu sei o que o cliente quer. Pergunta pro cliente. Bota o cliente na sala, fala o que vocês estão pensando e escuta o que ele está falando. Vê se é isso que ele quer. Porque muitas vezes a gente cria na nossa cabeça o que a gente acha, muitas vezes está certo, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente está errado. Então, bota o cliente dentro da sala, faz uma escuta com ele. Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast da Vetex. Antes de tudo, queria agradecer a AWS, que é patrocinadora desse podcast. Hoje, tenho o prazer de receber o Ricardo Ginelli. Muito obrigado. Prazer é meu. O Ricardo é CEO da Leroy Merlin, Brasil. Ele lidera a operação de uma das marcas mais relevantes do varejo global, com um papel importante na transformação do negócio, indo além da venda de produtos para uma proposta mais complexa, mais completa de soluções para o cliente. Ricardo, é um prazer enorme ter você aqui. A Leroy Merlin é uma marca que todo mundo conhece, mas também é uma empresa que vem se transformando muito nos últimos anos. Então, vamos começar pelas mudanças. Boa. Como você descreve hoje o papel da Leroy Merlin na vida do cliente? E o que mudou nos últimos anos? Bom, primeiro, super obrigado por estar aqui. A gente estava falando um pouquinho antes aqui que eu estou super bem impressionado pelo tamanho do evento, pela qualidade do evento, das pessoas, enfim, então super feliz de estar no evento e estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, falar um pouquinho de Leroy, né? Nós nascemos, pelo menos no Brasil, nós somos uma marca de mais de 100 anos, nascida na França. Nós viemos para o Brasil em 97, basicamente vendendo produtos para o lar, tá? Somos uma marca de bricolagem, o famoso do it yourself. Mas com os anos a gente foi se adaptando. Então a gente usa uma palavra de tropicalização, então a gente foi entendendo um pouquinho mais do Brasil. Imagina as diferenças culturais, geográficas, enfim, que a gente tem entre os países da Europa e o Brasil. E entendendo o consumidor, né? E acho que se a gente pegar dos últimos anos para cá, eu até estava no palco falando um pouquinho sobre isso, o que a gente mais tem feito é olhar para o cliente. Porque a gente investe, pessoal, é um dado interessante, a gente investiu mais de 1,2 bi em tecnologia nos últimos 3 anos. Isso, por que a gente faz isso? Porque a gente precisa melhorar a experiência do cliente, estar mais próximo do cliente, entender quais são os problemas que eu tenho na jornada dele, na minha operação, ou quais são as dores que ele não está me falando, mas que eu sei. Então, só um exemplo disso, de uma coisa que a gente mudou muito, e hoje nós somos referência global, que é o serviço. Então, antigamente, você comprava só um produto e tudo bem. Hoje eu consigo te oferecer, eu, Leroy Merlin, consigo te oferecer toda a solução para sua casa. Então, quero comprar uma máquina de ar-condicionado. Você vai precisar de uma instalação. Até para não perder garantia, eu faço a instalação para você. Seja de uma instalação mais simples, um ventilador de teto, troca de lâmpada às vezes, instalação de cozinha mais complexa, enfim. Então nós temos hoje mais de 150 tipos de serviço. E isso foi pegar uma dor do cliente do mercado, porque, sim, eu não sei se todo mundo aqui você já fez obra ou não, mas assim, é uma dor de cabeça do ponto de vista de prazo, de profissional. Então a gente pegou essa dor de cabeça do cliente e trouxe para dentro de casa. Então a gente começou com isso em 2017, hoje a gente já está com uma plataforma um pouco mais avançada, mas foi olhando para o cliente. Então o que a gente tem feito nos últimos anos é tentar se manter muito útil na vida do cliente. Uma pergunta, esses profissionais que prestam serviço, eles também viram canal de venda para vocês? Bom, é importante, eles são terceiros, mas eles estão dentro do nosso ecossistema, tá? Então, sim. Eles, a depender do tipo de serviço que a gente faz, sim. Então, a depender se é um serviço um pouco mais complexo, eles conseguem nos ajudar a mapear alguma necessidade do cliente. Legal. Mas isso seria um passo mais de evolução, porque muitos são mais técnicos e eles cumprem o que foi acordado. Mas eu brinco que esse serviço é algo super, é um detalhe importante, porque a gente entra na casa do cliente com exatamente, não, com certeza. Normalmente você vai na nossa casa, né? Os clientes vêm até a gente. E quando eu faço um serviço de instalação, você está abrindo a porta da sua casa para mim. Então os prestadores de serviço, eles precisam mais do que prestar serviço. Eles precisam conhecer da nossa cultura, do nosso jeito de ser, dos nossos valores, para que eles sejam de fato, entreguem de fato uma geração de valor à altura do que a gente propõe. Com certeza. Hoje, a jornada do cliente, ela não é mais linear. Aonde você acha que as empresas ainda estão errando na forma de enxergar essa jornada? É engraçado isso, porque eu acho que a gente ainda erra
quando a gente fala de omnicanalidade, por exemplo, e separa canais, e a gente trata as coisas por canal, e a gente mesmo na Leroy às vezes fala isso de o canal digital, o canal do WhatsApp, o canal do televendas, o canal físico. Cara, é o cliente. É o mesmo cliente. A depender da necessidade do momento dele, ele vai usar o WhatsApp. A depender da necessidade de onde ele está, ele vai usar o site, o aplicativo, ou vai ligar. A depender da necessidade dele, ele vai na loja, por qualquer que seja a razão. Então, acho que o que às vezes a gente ou as grandes empresas podem acabar errando é olhar o canal e não olhar o cliente. Olhar o produto e não olhar o cliente. Então, no Brasil ainda, imagina, nós estamos presentes em muitos estados. Como é que eu vou falar da mesma forma com o meu cliente do Ceará, por exemplo, que eu falo com o meu cliente de Curitiba? Não dá. Linguajar é diferente, os costumes são diferentes. Então eu preciso adequar e entender que eu tenho uma estratégia global, nós somos parte de um grupo global, eu tenho uma adequação dessa estratégia local, Brasil, e eu tenho uma adequação ultra local, digamos assim, adequação da adequação ultra local, para que eu tenha uma diferença de fortaleza, do ponto de vista de comunicação, de estratégia de produto, de entendimento do cliente, do que a gente tem em Curitiba, em São Paulo e por aí vai. Engraçado, ontem eu tive o prazer de entrevistar John McKay, da Whole Foods. Ele estava contando uma história muito parecida, que é o Be Global by Being Local, primeiro, e depois ele estava contando que uma das grandes estratégias da Whole Foods foi uma questão de descentralização, ou seja, permitir que a loja de Austin tivesse produtos, serviços diferentes do que a loja de Berkeley. Vocês têm essa mesma estrutura? Ou seja, cada loja pode atuar ou ter estratégias diferentes? Muito. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro assim, imagina tijolo. Sim. A gente vende tijolo. Imagina se eu tenho uma olaria só cadastrada aqui em São Paulo e eu levo o tijolo daqui de São Paulo para Fortaleza, de novo, o custo do frete vai inviabilizar a venda do produto. Então, a gente desenvolve muitos fornecedores locais e a gente desenvolve... Bom, essa é uma premissa nossa de ajudar a comunidade. Então, eu falo, nós temos como 3 grandes pilares, que é ser útil para o cliente, relevante para as nossas equipes e gerar impacto no meio. Então, desenvolver a comunidade local é muito disso. Então, no ano passado, a nossa diretora de Fortaleza, a Aline, ela juntou os diretores do Nordeste e desenvolveram uma gama local de produtos para o Nordeste. Com estampa, Cara, isso foi um super sucesso. Tanto sucesso que as lojas de São Paulo, a gente tem uma comunidade nordestina em São Paulo, com certeza, começaram a se aportar disso. Então, a música que toca nas lojas são diferentes. A música que toca em Curitiba, na rádio, pode ser diferente da música que toca no Nordeste. Eu entro na loja do Nordeste, tá tocando uma música diferente. Então, as ações, as ativações que a gente faz na loja são diferentes. Então, de novo, a gente tem uma marca, uma estratégia, sim, mas a gente dá muita autonomia. A nossa operação, ela roda, cada loja nossa, ela tem um diretor ou uma diretora, justamente porque ele tem autonomia para tratar desses temas, para desenvolver atividades, para desenvolver produto. Então, a nossa estratégia também é um pouco descentralizada nesse sentido. Muito bacana. São histórias muito parecidas, com um sucesso incrível. E eu tinha uma pergunta que era sobre, exatamente, voltando para a questão de descentralização e como as lojas funcionam. Como é que vocês conseguem, tendo a descentralização, perpetuar a cultura? Você falou das 3 frases-chave que são da tua empresa. Ontem o John falou de love and passion. Ele falou love, amor, antes de tudo, e paixão, para poder fazer com que as pessoas perpetuem a cultura sozinhas. Como é que vocês conseguem, apesar de ter autonomia, conseguir fazer com que a cultura, que é central, perpetue? Essa é uma pergunta excelente, porque o que eu mais sou apaixonado pela Leroy, o que me fez ficar e crescer lá, é porque eu me encantei pela cultura. E nós temos uma cultura muito bacana, e de fato não é simples pra gente manter isso. Eu falo, imagina um gerente que começou a trabalhar com a gente, ou um assessor de vendas na loja de Porto Alegre, ou na loja de Joinville agora, que a gente recém-inaugurou, que não tem noção da dimensão de quem somos, como somos, por que somos, o que fazemos. Se a gente não tiver essa cultura muito bem estabelecida na liderança, a chance de dar errado é muito grande. Por isso que eu falo que a gente precisa e trabalha muito para ser relevante para as equipes. Eu brinco que para a gente gerir, para você ser líder,
você tem duas formas, basicamente. Você pode ser líder, mas na superficialidade. E falar, cara, vem trabalhar aqui, Márcio, mas ó, você chegou para trabalhar, deixa seus problemas lá fora, aqui dentro você precisa ser profissional. Ou o modelo de liderança que a gente acredita, cara, somos seres humanos, hein? A gente vai ter problema pra caramba, a gente vai levar o problema pra dentro da empresa, porque não tem como. Você imagina, você tá, às vezes, com uma doença dentro de casa, algum problema, sua cabeça muitas vezes não vai estar ali. E eu, liderança, preciso entender e te conhecer o suficiente para saber que naquela semana, naquele dia, talvez você não esteja bem por causa disso. E isso pode parecer simples depois que você fala, mas é muito difícil de você praticar isso. Tem isso é cultura, porque isso é cuidar das pessoas. Eu tenho um caso interessante e real. Eu, quando eu era diretor de uma... Para não expor ninguém, mas fui diretor de uma operação. E eu tinha um colaborador que ele chegava... Ele tinha um filho, tem um filho, com necessidade especial, e o filho dele fazia fisioterapia 3 ou 2 vezes por semana. Acho que a esposa dele não dirigia e por isso ele tinha que levar o filho. Então ele chegava um pouquinho mais tarde, ele tinha cargo de confiança, só que ele ficava até um pouco mais tarde. Quando eu comecei a conhecer, ele era um cara bem mais fechado, introspectivo, tudo bem. Quando eu conheci ele me contou da situação, ok, mas eu percebi que não era todo mundo que sabia disso. E muitas pessoas, pares, julgavam. Ah, fulano é preferido porque chega mais tarde e tal. Isso acontece por diversas razões em várias áreas, às vezes com um assessor de vendas, com um gerente, com um diretor. E eu lembro que a gente fez um exercício de um rapport, de conexão da linha do tempo, para todo mundo contar um pouco da sua vida. E ele trouxe isso. Ele contou. Eu achei que ele não fosse abrir, ele se abriu. E eu lembro que a relação do nosso time mudou quando as pessoas passaram a conhecê-lo melhor, a entender do porquê que ele fez. Por que ele chegava um pouquinho mais tarde? E ele ficava até mais tarde, mas ninguém via, porque ia embora no horário. Por que ele fazia aquilo? Por causa do filho. E aí isso mudou a nossa dinâmica de trabalho. Lembro que fez uma diferença na nossa dinâmica de trabalho, como isso descer para as equipes e os resultados que a gente conseguiu alcançar. Então, ser relevante para as equipes, transparecer a cultura é quase que o nosso ideal. Eu falo, você não encontra Leroy no corredor e dá bom dia. Não faz isso. Agora, se eu não dou bom dia para um par, para o meu chefe, pro meu colaborador, se eu maltrato alguma coisa, quando ele vai embora para casa, no churrasco de domingo, ele fala, pô, lá na Leroy, a Leroy não, o pessoal é tudo sem educar. É a Leroy, é a marca. Então nós temos uma responsabilidade gigantesca nessa criação e perpetuação da cultura. Isso vem pela liderança. Então o exemplo, para mim, é a melhor forma de fazer. Às vezes leva tempo, é difícil, mas o exemplo arrasta, né? Com certeza. Você estava falando sobre a questão de motivação, né? Tem um livro de Daniel Pink, que se chama Motivação 3.0, que ele fala sobre a evolução da motivação. 1.0 era assim, era fome. 2.0 era carrot and stick, né? A cenoura. E a 3.0, ele fala que a motivação é pessoal. O que me motiva é diferente de você. Eu entendo que vocês trabalham muito isso. Perfeito. Exatamente. Muito legal. Imagina, nós temos 10 mil colaboradores, tá? São 10 mil pessoas. Às vezes a gente tem a mesma posição. Imagina, somos 2 vendedores, 2 coordenadores. Sim. A mesma posição, missão, mas perfis diferentes, histórias de vidas completamente diferentes, motivações diferentes. Totalmente. Se eu, líder, não entender isso, não der espaço para isso, ou quiser enquadrar todo mundo na mesma caixinha, então um vai ter uma motivação X, o outro vai ter uma motivação Y. Então a diferença disso também é a beleza que está por trás do negócio, sabe? Aí eu vou com o John, quando ele fala do amor, que o amor é o interesse em cuidar das pessoas, que eles estejam bem, você conhecer as pessoas. Faz toda a diferença. E tinha outra pergunta que eu queria pular. No caso da Leroy, o cliente pode estar reformando uma casa inteira ou comprando algo simples. Como que vocês conseguem atender jornadas tão diferentes dentro da mesma operação? Justamente pelo nosso pensamento de utilidade. Se eu tenho essa cabeça de ser útil para o cliente, independente da fase da vida dele, porque imagina, qual que é a minha ideia? Eu, Leroy Merlin, consigo atender esse cliente em todo momento da vida dele. Bom, moro com os meus pais ainda. Tudo bem, tenho o meu quarto. Ah, cresci, quero mudar a cor do quarto, quero botar uma prateleira, quero mudar a minha escrivaninha. Eu consigo te atender. Saí de casa, fui morar sozinho, ou fui para uma república morar com meus amigos, ou casei, não casei, separei, tive um filho. Se eu tenho a cabeça de utilidade para o meu cliente em todas as fases da sua vida, eu preciso oferecer para ele
produtos e serviços que vão atender ele. No momento mais simples, então, quando ele quer só comprar uma lâmpada ou o chuveiro dele queimou, ele precisa trocar resistência, ou quando ele quer fazer uma reforma grande na casa dele. Putz, quero mudar meu banheiro, reformar meu banheiro inteiro. Cara, eu faço tudo para você, deixa comigo. Então, de novo, não é fácil, porque é uma estrutura grande que a gente teve que preparar, mas isso aporta muito valor para o cliente. Imagina, tempo e dor de cabeça, quem não quer deixar de ter? Então a gente internalizou isso. Eu não consigo nem trocar qualquer coisa. Exatamente. Então esse tipo de serviço para mim é essencial. Então esse pensamento de utilidade que não pode sair da nossa cabeça nunca. Então tá próximo do cliente. Porque hoje a gente está falando disso, com essa tecnologia. Daqui a 5 anos, 3 anos, a única certeza que eu tenho é que as tecnologias serão outras, talvez o comportamento do consumidor vai ser outro, as necessidades serão outras. Mas se eu estiver próximo dele, entendendo suas necessidades, me fazendo útil, eu vou ter negócio. Muito legal. Vocês têm falado muito sobre serem um destino completo. O que isso significa na prática? Nossa missão é dar a todos a possibilidade de melhorar o seu lar. Nós somos reconhecidos muito pelos nossos clientes por alguns atributos. Um deles é a variedade de produto. Eu quero que o meu cliente, quando entre em contato comigo, independente do canal, ele saiba que tudo para casa dele, que ele pensar de produto ou serviço, eu consigo oferecer. Um pouco da loja do Sim ou da marca do Sim. E muitas coisas que às vezes a gente nem sabe como oferecer, mas eu acho que esse talvez seja o nosso grande diferencial, de conseguir encantar o cliente em qualquer coisa que ele precisa. Eu vou dar um depoimento, um caso real. Em 2023, final do ano, nós inauguramos a loja de Salvador. E foi super legal. Na época, eu não estava como CEO ainda, eu era diretor regional. Bom, nós inauguramos uma sexta-feira, foi uma loucura. Foi a maior venda que nós já fizemos na empresa num dia. Nós inauguramos uma sexta-feira, nós vendemos mais de 2 milhões de reais em um dia, só na loja física. Foi uma loucura. Em dado momento do dia, eu estava gerenciando a fila, porque a gente não estava dando vazão. E eu sou apaixonado pelo povo baiano. Um beijo pro povo baiano, porque eles super simpáticos e entendiam. Eles não estavam reclamando eles entendiam. E aí chegou uma cliente para mim, falou assim: meu filho, eu preciso de uma ajuda. Aí eu vou fala. Ela falou: meu nome dela é Márcia. E ela começou a falar, viu que o sotaque dela não era dali. Falou: eu sou de Minas, moro em Salvador há um tempo, alguns anos. Eu adoro a Leroy, comprava em BH, minha família compra. Blá, blá. Mas eu preciso te pedir uma coisa que eu não sei, eu não sei se você vai poder me ajudar. Eu quero comprar o seu carrinho, o carrinho de cliente. Eu falei assim: você quer comprar o meu carrinho? Como assim? A gente tem algumas lojas, sabe esse carrinho para cliente em treinamento, para criança? Sim. E aí eu falei assim: dona Márcia, tava um caos. Eu falei: vamos fazer o seguinte, você tá vendo que tá um caos. Eu falei: anota meu telefone, volta aqui domingo, que eu vou te ajudar. Ela falou: eu falei: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar. Bom, ela foi embora, passou o dia, eu chamei a nossa gerente de gestão financeira que toma conta da loja e tal. Falei: Inês, vamos dar o carrinho para essa cliente. O custo pra gente era baixíssimo. Vamos dar o carrinho, embrulha o carrinho, faz uma entrega legal para ela. Cara, se eu te mostrar a foto e o áudio que essa mulher me mandou, eu arrepio até hoje. Ela colocou o carrinho do lado da cama dela, com a imagem de Nossa Senhora, e mandou um áudio. Cara, isso me emocionou. Eu falei: cara, a gente não tem noção do impacto que a visão de utilidade para o cliente, porque isso não é, eu falo isso nas lojas, eu falo assim, não é para sair dando carrinho para todo mundo, não é o ponto não é esse, mas essa visão, porque o mais fácil seria ter falado: não, putz, a gente não pode vender, é um ativo. Talvez ela nem ficasse tão triste, mas essa visão, essa cabeça, que é o que a gente busca ter e precisa ter todos os dias para gerar impacto e marcar a vida dos nossos 210 milhões de brasileiros. Mas tem uma identificação muito forte com o Leroy Merlin, né? Eu sou italiano, moro no Brasil há 17 anos. Meu pai vinha visitar com a minha mãe uma vez por ano. E ele e a minha esposa criaram um hábito que era, quando ele vinha, eles iam na Leroy na Barra, juntos. E era essa tradição, porque como eu já declarei aqui, não conserto nada em casa, aquela vez por ano que meu pai chegava era... que ele ia fazer tudo ali pra você. Ele tinha essa tradição extremamente fofa de ir na Leroy. E meu pai amava a Leroy, amava na Itália, amava aqui. E tem uma identificação de experiência de loja que... Centro de comunidade.
A gente faz muitas ativações, os cursos para cliente, por exemplo, agora na Páscoa, teve uma loja nossa, acho que foi o Lar Center, fez uma ativação com as crianças na loja de caça-ovo, de desenhar. A gente teve um depoimento de uma mãe, cara, assim, vocês não têm noção, eu vejo o meu filho dando essa experiência e falo, cara, isso não tem preço. Isso custa muito pouco pra gente, para não falar que custa zero. Isso gera uma memória, relacionamento com marca. Isso deixa de ser sobre o preço mais barato, ou isso gera conexão. Então, esse senso de comunidade, a gente busca muito isso. Criar esse senso de comunidade. Por isso que eu falo do impacto no meio. Com certeza. Do tripé. Útil para o cliente, relevante para as equipes, eu preciso gerar impacto no meio. Porque senão eu só sou uma caixa branca oferecendo um saco de distribuidor, essencialmente. Exatamente. Muito legal. E quais foram as decisões mais difíceis nessa transição de vender produto para entregar solução? Eu acho que não é sobre a decisão difícil, eu acho que o processo foi muito doloroso. Tá? Foi? Foi porque, imagina, a dificuldade que todo mundo tem de encontrar mão de obra, Sim. nós tivemos e temos. Com certeza. E quando a gente entra na casa de um cliente e às vezes você não cumpre com a expectativa do cliente, nós tivemos, principalmente no começo, muitos casos de um serviço não tão bem feito, né? Você tem que gerir, às vezes tem um problema. Dependendo do serviço que você faz, pode gerar um dano, um problema muito grande na casa de um cliente. E eu falo assim, como nós temos uma marca que preza muito por qualidade, por proximidade, os clientes têm uma expectativa alta comigo. E eu preciso atender essa expectativa. Então, não foi muito sobre a tomada de decisão. Eu acho que a tomada de decisão ela era quase que lógica, digamos assim, de oferecer, tirar do cliente essa dor de cabeça e internalizar. Mas foi muito doloroso para a gente conseguir colocar em todas as nossas operações, nas nossas mais de 50 lojas, os serviços com qualidade, com a qualidade que a gente gostaria que tivesse, no prazo, porque isso também é importante. Imagina, se você comprar um ar-condicionado, você vai querer que ele seja instalado rápido. Não adianta te oferecer um prazo de 10 dias, você não vai comprar comigo. Então, foi difícil para colocar isso de pé. E aí a gente começou agora a ouvir cada vez mais. Então, por exemplo, a gente fez um projeto no final do ano passado. Uma das nossas gerentes de serviço, chama Natália, lá no Rio Grande do Norte, de Natal. Ela percebeu que as mulheres começaram a pedir, que tinham medo de receber prestador de serviço homem em casa, moravam sozinha ou enfim. E a gente foi pro mercado com um fornecedor de ar-condicionado. Fizemos uma parceria com uma instituição, acho que se não me engano foi o Senai, e fizemos um curso profissionalizante. Caraca. Para mulheres. Para mulheres. Foram não lembro quantas horas de formação. O fornecedor homologou elas como instaladoras, porque se você não faz com um fornecedor homologado, você pode perder a garantia do produto. E nós formamos 40 mulheres profissionais em Natal para justamente atender essa demanda. Então, o impacto que a gente consegue colocar essas 40 mulheres para ser fornecedoras nossas na Natal, não consigo. Mas elas vão para o mercado e elas vão prestar esse serviço. Então, independente se eu, Leroy, não consigo absorver a todos, mas vai ter demanda para isso. Então, e volta no core de impacto na comunidade. Exatamente, impacto no meio. Isso é um pilar muito forte. Eu brinco que a gente faz muita coisa, a gente só fala pouco. É isso que eu ia falar. Assim, a VTEX é AI native. Então, tudo que a gente faz aqui, mesmo que não seja só de tecnologia, até eu no meu trabalho de vendas, a gente olha como, antes de executar qualquer tarefa, se eu consigo resolver com AI. No caso de vocês têm isso no meio, ou seja, qualquer decisão que vocês tomam sempre tem que revolver na comunidade, na questão de sentimentos de comunidade? Total. Cliente, é isso, A gente tem uma regra no nosso comitê de direção, a gente chama de CDB, que é o Comitê de Direção Brasil. Temos 7 regras. Uma delas é, toda decisão que a gente tomar, a gente precisa olhar o impacto no cliente. Às vezes é uma decisão que pode prejudicar o cliente. Pode acontecer. A gente já fechou a loja. É uma decisão ruim. Sim. Mas vamos olhar no impacto que vai ter no cliente, primeiro. E isso pode parecer um exercício relativamente simples, mas isso tem um desdobramento gigantesco. A gente fala também muito de pessoas, mas o cliente, no final das contas, ele precisa sentir parte disso. Eu brinco, a gente tem alguns rituais dentro de loja, né? Então, uma vez por semana, os gerentes e o diretor da loja, ou a diretora, se reúnem. Eles fazem o que a gente chama de comitê de loja. Cada semana tem uma temática e uma vez por mês eles deveriam falar de cliente.
Fala de cliente. E aí eu brinco, eu falo assim, quantas vezes vocês fizeram essa reunião com o cliente? Porque a gente, naturalmente, muitas vezes, acha que sabe. A gente é arrogante, muitas vezes. Você, não, eu sei o que o cliente quer. Pergunta pro cliente. Bota o cliente na sala, fala o que vocês estão pensando e escuta o que ele está falando. Vê se é isso que ele quer. Porque muitas vezes a gente cria na nossa cabeça o que a gente acha, muitas vezes está certo, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente está errado. Então, bota o cliente dentro da sala, faz uma escuta com ele. Eu lembro quando eu era gerente, as pontas de gôndola do varejo físico são zonas super quentes, né? E aí a gente montava alguma ponta e um vendedor falava assim pra mim, chefe, ficou bom. Eu vou falar? Pergunta pro cliente, olha o tanto de cliente na loja. Chama alguém e fala, o que a gente... Você achou que ficou bom? O que você entendeu? Porque às vezes a gente quer montar um negócio e passar uma mensagem que o cliente fala, cara, muda, não entendi nada. Então, o cliente no centro faz parte do nosso DNA. Isso é a cultura global. Leroy Merlin é assim. Leroy Merlin Muito legal. Serviço é muito mais difícil de escalar do que produto. Onde está o maior desafio hoje para vocês? Que a gente acabou de falar, em parte. A gente falou um pouco disso, mas pouco da mão de obra. É difícil. Vocês têm centros de treinamentos próprios ou sempre se apoiam em instituições? Bom, nós temos... hoje nós temos uma universidade corporativa que ajuda, mas a gente busca muita parceria, porque dependendo do serviço, precisa ser um curso profissionalizante. Então, sim, é um tripé, né? A gente com o fornecedor, com os parceiros, sejam governamentais ou instituições privadas ou públicas. Sim. Então, é um super trabalho que a gente tem uma área de serviço que olha para isso, sob a gestão do Carlos e do Vicente. É um trabalho hérculo, assim, de backstage que ninguém vê. Eu falo, putz, ninguém vê, mas é um trabalho super legal para profissionalizar. De novo, não só profissionalizar tecnicamente, mas o nosso jeito, como a gente trata o cliente. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente tem questões tecnológicas, obviamente, que não é que são mais fáceis, mas a tecnologia se acaba, sim, no final das contas, a pessoa acaba sendo o nosso maior desafio. Como é que vocês conseguem garantir a qualidade? Bom, além do treinamento, depois de ter... escuta muitos clientes, então, obviamente, a gente tem um processo de avaliação pós, e aí a gente passa por um processo de reciclagem. Quem está com dificuldade, a gente tem um time muito próximo dos prestadores de serviços para ajudá-los. Porque muitas vezes é isso, são pessoas que ou são muito pequenos, às vezes eles estão errando, não porque são ruins ou porque não sabem, porque às vezes tem questões de emissão de notas, às vezes a pessoa tem dificuldade. Não, é sério, eu falo assim, a gente tem um papel, o país o Brasil é um país, infelizmente, cara, eu sei que você é italiano, mas assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. Brasileiro, por isso que eu eu amo o país. A gente tem infelizmente, no setor privado, infelizmente não, felizmente no setor privado, a gente tem uma possibilidade de ajudar o setor público em chegar junto para poder transformar isso. Então, quando a gente pega os pequenos, principalmente os microempreendedores, essa galera que está começando e que quer fazer, a gente tem um papel de ajudar, de formar. Então, tem uma questão técnica, mas também tem questões sistêmicas. Às vezes eles não têm um bom sistema para fazer, às vezes eles não têm a boa ferramenta mesmo. Como eu posso ajudar ele a ter acesso à boa ferramenta? Como é que eu me importo para falar com o cliente, seja numa vestimenta? Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai dando os bons feedbacks e acompanhando e vai ajustando, e de novo gerando valor para o cliente no final do dia. Volta sempre para o impacto na comunidade. Exatamente. Muito legal. Quando você olha para essa transformação na Leroy, qual foi uma decisão que você tomou que você sentiu que mudou o rumo do negócio? Você falou que você era gerente de loja, né? Fui gerente de loja. Então você fez toda a cadeia. Mas... bom, eu não vou ter a gente não toma nenhuma decisão sozinho. Mas eu acho que as decisões, a grande decisão que a gente toma todos os dias é olhar para pessoas. É essa cultura que a gente tem de cliente e de pessoas. A gente tem muita coisa que a gente faz olhando para isso. E isso muda o negócio. Isso nos ajuda, eu falo assim, gerir um negócio, ou criar cultura, ou você desenvolver alguma coisa, como eu vi uma frase, acho que o Simon Sinek que falou isso, é como ir na academia. Gente, você vai, sei lá, você decide ir na academia por alguma razão, quero perder 3 quilos. Aí você tira uma foto hoje sua, você vai na academia à noite, quando você volta pra casa, você tira uma foto, não aconteceu nada com você. Nada. Depois de 1 ano, indo na academia todos os dias, se alimentando melhor, dormindo melhor, você fala, caramba, mudei. Transformei minha vida.
E gerar impacto é um pouco disso. São várias pequenas decisões que a gente vai fazer no dia a dia, pensando no cliente, pensando nas nossas equipes, pensando no meio, obviamente sem abrir mão do resultado, que quando você olha para o final, você fala, caramba, chegamos. Nós fazemos alguns exercícios muito legais na empresa. Então, eu lembro que em 2000 eu entrei na Leroy em 2011, eu saí da Leroy e voltei. A gente participou de em 2013, 2014, a gente fez um projeto chamado Projeto Visão 2020. Nós envolvemos 10 mil colaboradores da empresa para construir a empresa do futuro, do que a gente imaginava que tinha que ser. A gente escutou 10 mil colaboradores. A gente co-construiu um projeto do que a gente imaginava que poderia ser uma loja física, a experiência do cliente no digital. Como que isso foi coordenado? Só curiosidade. Assim, eu brinco que foi uma loucura. Eu fui embarcado, eu não fui parte eu era gerente de loja, então a gente tem uma área de inovação dentro da empresa, que na época foi capitaneada pelo Charles, um abraço pro Charles. E a gente fez um projeto espetacular, meses de duração, de envolver, imagina, lojas do norte ao sul do Brasil, para escutar. A gente escutou, e não foi uma escuta de pesquisa, fórum, que não seria um problema também, tá? Foi escutar na prática, de olho no olho, de escutar o que funciona, de falar do líder. Cara, isso não pode acontecer. Assim, é difícil até de explicar, porque foi espetacular. Depois a gente saiu com um super produto do que a gente queria. E eu lembro que a gente fez, depois em 2020, quando a gente, acho que foi 21, eu não lembro exatamente, a gente fez um debriefing do grande projeto. Mais de 70% de aderência das coisas que a gente pensou, a gente conseguiu implantar. E aí você conversa com alguns colaboradores, a gente tem colaboradores de 30 anos de casa, 20, 25. O cara fala assim, cara, eu fiz parte disso. Eu dei essa ideia aqui. Eu sou ouvido. A gente tem um projeto, a gente tem um processo de inovação. As pessoas falam, cara, muitas das coisas que a gente faz hoje são ideias dos nossos assessores de venda, vem da base. Eu recebo muita pergunta assim, quando eu visito loja, eu falo assim, Ginelli, o que você espera? Por exemplo, eu estava em Curitiba semana passada. O que você espera da gente aqui de Curitiba? Eu falei, gente, a pergunta não é essa não, eu trabalho para vocês, cara. O que vocês esperam de mim? O que eu posso fazer para ajudar vocês a ser mais útil para o cliente de vocês de Curitiba, a ser mais relevante na vida das nossas equipes e a gerar mais impacto no meio? Eu brinco que se eu não atrapalhar, eu já tô fazendo muito bem, porque às vezes a gente toma alguma decisão sentado no escritório de São Paulo. A gente não tem noção da decisão, como isso se dobra e reverbera na ponta. Eu tava no jantar com o Tomás Borré, nosso CEO global, ele tava aqui a semana, foi embora ontem. No jantar que eu tive com ele na França, ele falou pra mim que a ficha dele caiu num dia que ele foi visitar uma loja na França, e ele foi diretor-geral, foi CEO da Leroy Merlin França. Ele conhecia uma atendente de caixa, acho que ela era gerente do caixa. E ele perguntou o que eles podiam melhorar. E ela falou, Tomás, você quer ouvir a verdade? Ele falou, e ela começou a falar, por que vocês estão fazendo isso? Tá me atrapalhando nisso, eu tô investindo mais tempo em burocracia, em processo. E ele falou, caramba, é isso. Então, de novo, não tem uma bala de prata, mas é um processo. Ano após ano, dia após dia. Mas eu acho incrível. Você falou que foi a área de inovação que liderou o projeto. E poder participar disso volta de novo ao senso de comunidade. Total. Ricardo, foi incrível falar contigo. Eu que agradeço. A gente falou muito sobre cultura. Já acabou, passou rápido. Passou bem rápido, tá extremamente interessante. Para fechar, se você pudesse dar um conselho para líderes que estão tentando evoluir a jornada do cliente hoje, qual seria? Eu vou responder da mesma forma que eu respondi. Eu recebi uma mensagem antes de ontem de uma candidata do programa de trainee no meu LinkedIn, me perguntando algo parecido. Eu falei para ela duas coisas. Primeiro, uma coisa que é muito difícil de treinar, que é brilho no olho. Brilho no olho. Isso é difícil de treinar e é difícil de você ensinar isso. Então tenha um brilho no olho. E segundo, às vezes a gente cai na armadilha, eu caio nessa armadilha de querer dar mais resposta, de querer ter todas as respostas. E muitas vezes a boa pergunta pode gerar um impacto muito maior do que 100 respostas. Então, saber fazer a boa pergunta e brilho no olho, isso para mim faz a diferença. Ricardo, muito, muito obrigado. Eu que Porque a agradeço. gente achou que ficou muito claro que não é sobre vender mais, é sobre entender o melhor o cliente, construir soluções reais para ele. E cultura, né? Acho que é uma coisa que ficou muito forte, é o sentimento de pertencimento e cultura forte que na Leroy faz com que ela tenha sucesso. Pessoal, muito obrigado. Agradecendo a AWS mais uma vez por fazer isso acontecer. Eu que agradeço, parabéns pelo evento, sucesso. Muito obrigado. Valeu.